A Semana de Arte Moderna nasceu no momento em que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra e tudo se renovava nas estruturas, quer mentais, quer políticas do próprio mundo. E grandes pensadores lançavam novas ideias. Nós estamos no fim da monocultura do café e, de certa forma, na modificação da estrutura quase feudal que havia até aquele tempo, com as fazendas que eram de fato feudos, onde os coronéis apenas eram os comandantes e que faziam a política e que faziam o clima mental, com suas viagens ao exterior, comandando suas filhas para colégios também estrangeiros, de modo que, nesse tempo, não teríamos uma mentalidade brasileira autêntica. No Brasil, nessa ocasião, havia uma dicotomia, uma parte voltada do litoral, toda cheia de cultura, esplendor, e a parte do interior, escuro, dentro da ignorância, dentro do atraso, dentro da falta de personalidade. Monteiro Lobato trouxe o libelo vivo do Jeca Tatu, mostrando a que decadência tinha caído o homem do interior. O Jeca Tatu é um inventário fúnebre, onde está cadastrado mais que um caipira tomado pela ancilostomose, pelo impaludismo, pela abulia, produto de uma sociedade já exausta em seus valores e em sua missão. Por trás da figura emblemática, posta-se inerme a trincheira da monocultura cafeeira e exportadora, o patriarcalismo rural, o bacharelismo verboso e vazio. Fui um pouco pioneiro nisto, porque escrevi o Juca Mulato, que teve uma grande repercussão na ocasião, que era uma antítese do Jeca Tatu. Portanto, era uma inserção já no espírito da brasilidade, até do nosso homem da terra. Quer dizer, que esse momento modificava todo um panorama. E eu acho que foi a partir desse 1917 que já começou a levedar em nós, todos intelectuais, a necessidade de uma transformação do pensamento e de uma integração do Brasil em si mesmo. Inversamente, o Juca Mulato é o miscigenado, com o pé na senzala, mas apolíneamente forte e rígido. O Juca, na verdade, é a máscara que esconde todos os transgressores dos códigos de ascensão social. Ele prenuncia não só os Delpíquia, mas os Matarazzo, Jafé, os Lunardelli, os Simonsen, que vão expulsar da ribalta a aristocracia cafeeira dos Amarais, dos Penteados e dos Prados. Em 1918, 4 anos antes da Semana de Arte, Oswald de Andrade aluga um apartamento no 3º andar do número 67 da Rua Líbero Badaró. Trata-se de uma garçonnière, local destinado aos encontros amorosos de Oswald, que então apenas aspirava a ser escritor, e sua namorada Daisy. A garçonnière de Oswald será frequentada por um grupo de seletos amigos, Monteiro Lobato, Menotti Delpíquia, Guilherme de Almeida, entre outros, cada qual com seu pseudônimo. O de Oswald é Miramar. O de Daisy, Ciclone. Sob o pseudônimo de João de Barros, Pedro Rodrigues de Almeida, um dos frequentadores, escreve o texto de abertura de um caderno que deveria se tornar o registro dos pensamentos e reflexões dos frequentadores da garçonnière, e que hoje figura como uma das mais curiosas expressões do espírito da época que antecede os acontecimentos da semana. Perfeito cozinheiro das almas deste mundo. Na fórmula breve e exótica deste título está a promessa que, praz a Deus, não seja mentirosa, do livro mais útil, mais prático e mais moderno deste século, século de grandes torturados. O exercício estilístico e coletivo deste diário está também o gosto pelo fino senso de humor e pelos trocadilhos, além de uma inovação nas formas de comunicação gráfica, prenunciando inclusive as inovações oswaldianas de 20, inovações que se contrapunham ao beletrismo,
de autores como Coelho Neto e ao parnasianismo de Olavo Bilac. Mestres, é verdade, mas a considerá-los também defuntos. Poetas de missão cumprida que nada mais tinham a oferecer de interesse às gerações novas. O escritor Mário da Silva Brito acrescenta que O Perfeito Cozinheiro é o testemunho de um tempo, a Belle Époque paulistana, diário pessoal e coletivo de uma atmosfera, de um espírito em que se formava uma nova geração. Não se entende o modernismo fora das grandes cidades. O modernismo é um fenômeno que ocorre com o início da eletrificação das cidades, a eletrificação das ruas, os bares, os cafés iluminados à noite, propiciando um convívio que antes era inexistente e impossível, as pessoas tendo, digamos assim, a possibilidade de trabalhar fora das horas em que o sol se põe, que São Paulo não era a capital da República. A gente tem que lembrar isso. São Paulo não era a capital federal. Ora, São Paulo estava muito mais ao par do que o Rio de Janeiro. E socialmente falando, o modernismo só podia ser importado por São Paulo e arrebentar na província. Havia uma diferença grande, já agora menos sensível. O Rio era muito mais internacional, Porto do Mar, capital do país. São Paulo era muito mais moderna, caipira, de serra acima. Estava, ao mesmo tempo, pela sua atualidade comercial e sua industrialização, em contato espiritual e mais técnico com a atualidade do mundo. Uma coisa dessas seria impossível no Rio, onde não existe aristocracia tradicional, mas apenas a alta burguesia riquíssima. E esta não poderia encampar um movimento que lhe destruía o espírito conservador e conformista. A arte moderna chegou ao Brasil muito atrasada. Eu já estava nela quando apareceu em 1922. Porque o dadaísmo já se manifestara na Suíça 10 anos antes. Oswald de Andrade, quando chegou, em 1912, ele trouxe apenas notícias de Paul Fort, que era um homem avançado, mas não era ainda propriamente a arte moderna. Enquanto eu fazia um jornalzinho tumultuário, Segal realizava cronologicamente a primeira exposição de arte moderna no Brasil. A exposição a que se refere Oswald ocorreu em 1913, quando Lazar Segal veio da Alemanha, onde fora influenciado pelo ambiente artístico de Dresden, berço do expressionismo germânico. Mário de Andrade, 20 anos depois da exposição, escreve: Muito antes da Semana de Arte Moderna, já o pintor Lazar Segal atirava no ar as primeiras sementes da arte rebelada. Como precursor, teve papel inestimável. Mas o Brasil não viu Segal em 1913. A presença do moço expressionista era por demais prematura para que a arte brasileira, então em plena unanimidade acadêmica, se fecundasse com ela. As artes plásticas no Brasil, à época do início do movimento modernista, era marcada pelas fórmulas acadêmicas, importadas das grandes escolas de belas artes da Europa. Desde a introdução dos valores neoclássicos, onde normas e regras no ensino de pintura, hierarquia de gêneros e temas, imposição de um modelo europeu, dificultavam a aproximação das artes com a realidade brasileira. Não que esses pintores não realizassem obras de excelente valor artístico, como no caso de Vitor Meirelles e Pedro Américo, e posteriormente de seu aluno José Ferraz de Almeida Júnior. Se na temática dos quadros de Almeida Júnior já se prenuncia uma aproximação com uma temática regional, na forma, sua pintura se mantém alinhada aos valores acadêmicos europeus. Mas foi a polêmica gerada por outra exposição que abriu definitivamente o embate artístico que culminaria na Semana de Arte Moderna de 22. Trata-se do trabalho inovador de Anita Malfatti. Assim como Sérgio Millet e Rubens Borba de Moraes, que chegavam sabidíssimos da Europa, como afirma Mário de Andrade. Anita retornava dos Estados Unidos em agosto de 1916, onde fora estudar. Sua exposição torna-se um acontecimento de grande interesse de público e crítica. Entretanto,
Em 20 de dezembro, Monteiro Lobato publica o artigo Paranoia ou Mistificação, no qual tece violenta crítica ao seu trabalho, revelando-se verdadeiro porta-voz do pensamento acadêmico em voga. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação, pichados ao nascedouro. Estrelas cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Porque depois desse artigo do Monteiro Lobato, como acho que usou a palavra o grande pesquisador do modernismo, Mário da Silva Brito, do modernismo antes da Semana de 22, Mário da Silva Brito, a pintura dela foi se debilitando e perde toda aquela virilidade que ela tinha demonstrado naquela primeira exposição da Rua Líbero Badaró. Porque o Lobato não gostava daquele tipo de pintura. Em todo caso, a função dele estava dentro dessa ebulição que nós fizemos, modificando o pensamento e até mesmo os fundamentos políticos do Brasil. Parece absurdo, mas aqueles quadros foram a revelação. Ilhados na enchente de escândalo que tomara a cidade, nós, 3 ou 4, delirávamos de êxtase diante de quadros que se chamavam O Homem Amarelo, Estudante Russa e Mulher de Cabelos Verdes. E a esse mesmo Homem Amarelo, de formas tão inéditas, eu dedicava um soneto de forma parnasianíssima. Éramos assim. A Semana de Arte Moderna não criou uma escola com regras, não impôs uma técnica, não formulou um código, mas formou uma consciência, um movimento libertador a integrar nosso pensamento e nossa arte na nossa paisagem, no espírito da nossa autêntica brasilidade. Vitor Brecheret, para nós, era no mínimo um gênio. Brecheret ia ser em breve o gatilho que faria a Pauliceia desvairada estourar. Foi quando Brecheret me concedeu passar em bronze um gesso dele que eu gostava, uma cabeça de Cristo, e a parentada que morava pegado para ver e para brigar. Ah, onde já se viu Cristo de trancinha? Ai, era feio, medonho. Vivemos todos ao lado de Mário, sempre achando que ele tinha razão, enquanto os outros achavam que ele era louco. Na própria família, muita gente achava que ele era louco, mas menos nós em casa. Quando uma de minhas tias, que não morava conosco, mas morava perto, um dia foi lá em casa e viu a cabeça do Brecheret, cabeça de Cristo que Mário tinha trazido, ele disse: o que é isto? Vocês não têm escrúpulo de botar essa cabeça de Cristo na sua casa? Mário é louco mesmo. Mamãe ficou indignada e brigou com ela. Brecheret, instalado no Palácio das Indústrias, fora descoberto em sua genialidade de escultor por Oswald, Menotti e Mário. Para Oswald, esculpiu em mármore a memorável Miss Ciclone, Daisy. Para Guilherme de Almeida, fez uma escultura baseada em seu livro Soror Dolorosa. Fiquei alucinado, palavra de honra. Minha vontade era bater. Subi para o quarto, era noitinha, na intenção de me arranjar, sair, espairecer um bocado, botar uma bomba no centro do mundo. Não sei o que me deu. Fui até a escrivaninha, abri o caderno, escrevi o título em que jamais pensara.
Paulicéia desvairada. O estouro chegara, afinal. Em pouco mais de uma semana, estava jogado no papel um canto bárbaro. Por essa época, ocorre o Manifesto do Trianon. O Manifesto do Trianon foi uma proclamação nossa, do nosso movimento, na ocasião em que Oswaldo de Andrade me oferecia uma cabeça esculpida por Brecheret, porque estavam fazendo, naquela ocasião, um banquete para mim, referente à saída do meu mais lírico dos poemas, que são As Máscaras. São Paulo é já a cidade que pede romancistas e poetas, que impõe pasmosos problemas humanos e agita no seu tumulto discreto, egoísta e inteligente as profundas revoluções criadoras de imortalidades. A respeito do discurso de Oswald, Mário da Silva Brito pergunta: Não estará o orador aludindo à Paulicéia desvairada de Mário de Andrade e ao seu próprio romance Os Condenados, já escrito em fase de retoque? Não há dúvida. Os versos de Mário são conhecidos do clã e pouco depois, Oswald de Andrade irá revelá-los ao público, que os receberá escandalizado. O Oswaldo, ao me oferecer a máscara, pronunciou um discurso muito bonito, de certa forma me convidando para ser um dos promotores da Semana da Arte Moderna. E então, na resposta que eu dei ao Oswaldo, ao discurso dele, foi através do Correio Paulistano, num artigo chamado Na Maré das Reformas. Apesar de ser um libelo cadente a favor de uma arte renovada, foi lido numa comemoração a Menotti Del Picchia, quando do lançamento de seu poema Máscaras, obra não liberta de um lirismo parnasiano discutível, em que muitas vezes incorriam outros jovens modernistas. Pudesse eu repartir-me e encontrar minha calma, dando a Arlequim meu corpo e a Pierrot a minha alma. Quando tenho Arlequim, quero o Pierrot tristonho, pois um dá-me o prazer, o outro dá-me o sonho. Nessa duplicidade, todo o amor se encerra. Um me fala do céu, o outro fala da terra. Eu amo, porque amar é variar. E, em verdade, toda a razão do amor está na variedade. Propunha eu o seguinte: o rompimento com o passado, ou seja, a repulsa a concepções românticas, parnasianas e realistas. Segundo, independência mental brasileira através do abandono das sugestões europeias, notadamente francesas, lusitanas, etc. Uma nova técnica para a representação da vida, de outra expressão verbal para a criação literária, e não mais a mera transcrição realista, mas uma recriação artística. É a transcendência do nosso pensamento nessa ocasião. Todos os estilos ancoram no cais mole do asfalto fidalgo. Dentro daquele parque, fuma goiano um califa enriquecido com uma fábrica de alpargatas da rua 25 de março. O senhor Conde está bebendo Chianti servido por um criado de Libré. Até as colunas de mármore são de cimento armado. E domingo, em Rolls Royce ou em Ford, passaremos em revista na Parada do Corso todos os candidatos à consagração da avenida. Nesse momento, nós já tínhamos organizado a nossa estrutura e tínhamos alargado mesmo os nossos propósitos. Não ficávamos só na literatura, no pensamento, ficávamos também nas artes plásticas. Então, fomos colher todos aqueles espíritos que manifestavam o modernismo. Um dos maiores, incontestavelmente, era o nosso Di Cavalcanti, que era também muito polêmico, era muito capaz. A Anita Malfatti fazendo também a pintura dela. Mas o Brecheret, que foi incontestavelmente um dos maiores escultores do tempo, que já vinha consagrado da França, onde tinha feito uma escultura notável para o Petit Trianon, ele ficou chefiando espiritualmente essa parte das artes plásticas, enquanto Oswaldo, eu, Mário, e o Guilherme e os outros tratavam da parte literária.
Na poeira olímpica do circo, sob o sol violento, eles lançavam o disco que ia alto, alto e vibrava longe como um sol de bronze. Os seus gestos eram certos e os seus pés tinham a força sobre a areia móvel. E o pequeno sol, rápido de cobre, fugia dos seus braços tesos e lustrosos de olhos como a flecha do arco forte. Todos os olhos seguiam-no na trajetória efêmera e aérea e ficavam acesos do fogo metálico do pequeno sol e nem viam o outro sol, o verdadeiro, porque ele era inatingível e parecia menor. 1922 é o ano da celebração do centenário da independência com a Exposição Internacional do Rio de Janeiro. Mas é também um ano de intranquilidade política, marcado pela sucessão de Epitácio Pessoa. De um lado, Arthur Bernardes recebe o apoio de quase todos os estados. De outro, Nilo Peçanha funda a Reação Republicana e congrega a grande maioria das Forças Armadas, descontentes com a situação. O clube militar é fechado e seu presidente, Hermes da Fonseca, preso. Apesar de tudo, Bernardes vence as eleições em 1º de março de 22. A tensão explodiria em 5 de julho com a rebelião do Forte de Copacabana. Nesse mesmo ano, o Partido Comunista Brasileiro é fundado sob a liderança de Astrogildo Pereira. Em outra trincheira, no plano cultural, os 8 Batutas, grupo popular de choro encabeçado por Pixinguinha, embarca para a Europa. O sucesso foi imediato, mas a ida do grupo causou polêmica. Muita gente se sentiu honrado pela representação do Brasil lá fora. Outras pessoas, preconceituosas, se sentiram envergonhadas. Taxavam a viagem de desmoralizadora do Brasil e pediram até providências por parte do ministro do Exterior. Em fevereiro, acontece nas noites de 13, 15 e 17, no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna. O Oswaldo de Andrade, aqui, ele me procurou. Eu estava aqui em São Paulo, tinha vindo do interior, e me encontrou e me disse, que ele amava na ocasião, uma criatura extraordinária que morreu logo depois, tinha gostado muito do Juca Mulato. E se eu podia fazer uma visita a ela. Nessa ocasião, eu me lembrei de dizer para o Oswaldo, Oswaldo, você não acha que a nossa situação cultural, tudo isso, está muito fluida, muito pouco... Por que não fazemos uma revisão disso tudo, uma revolução? O Oswaldo, que tinha um espírito tão lucilante e que há uma capacidade enorme de fazer relações e tudo isso, combinou comigo. E aí ele foi procurar Mário de Andrade e fizemos então uma trindade inicial. Quem teve a ideia da Semana de Arte Moderna? Por mim, não sei quem foi. Nunca soube. Só posso garantir que não fui eu. O movimento se alastrando aos poucos já se tornara uma espécie de escândalo público permanente. E alguém lançou a ideia de se fazer uma Semana da Arte Moderna, com exposições de artes plásticas, concertos, leituras de livros e conferências explicativas. Foi o próprio Graça Aranha? Foi de Cavalcante? Porém, o que importava era realizar essa ideia, além de audaciosa, dispendiosíssima. E o fautor da Semana de Arte Moderna foi Paulo Prado. Conheci Mário de Andrade desde que eu nasci. Nós entrosamos muito bem e depois ficamos amigos, nos reunimos todas as terças-feiras em casa dele. Era um grupo naquele tempo relativamente pequeno. Era Anita Malfatti, o Menotti, que aparecia de vez em quando, e o Oswaldo, que não faltava, Guilherme e outros. E quando resolvemos fazer a Semana de Arte Moderna, Mário, que não era absolutamente sem mostrador, como ele dizia, ele era um homem que detestava publicidade, fazer coisas e tal, nós o impusemos, pode dizer, que ele fizesse a conferência que ele não queria fazer para não se exibir. A conferência do Mário, toda a gente sabe, foi por mais que contado, que escrito, né? Foi uma vaia medonha.
a vaia, jogaram batatas, aquela barulhada toda, e o Mário corajosamente foi até o fim. O que desejávamos era modernizar o Brasil. Era essa a nossa luta. Éramos estudiosos sem medo de falarmos dos males do nosso país. Não exibíamos os conjuntos regionais para um show sertanejo como a escola que nos precedeu. O regionalismo de Lobato, Valdomiro Silveira, simplesmente precedeu o modernismo e nada mais. Esse movimento já fracassado quando apareceu o modernismo não teve a menor influência na Semana de Arte Moderna. Não é sem razão que Lobato, sempre, toda a sua vida, foi contra os escritores da semana. A Semana de Arte Moderna resolveu depois aumentar o âmbito da sua atividade e reunimos os modernistas do Rio de Janeiro que vieram capitaneados por Graça Aranha. Graça Aranha, o grande autor do Canaã, era embaixador, ele era um homem membro da Academia Brasileira de Letras, um prestígio formidável. Ele vinha acompanhado de Roland de Carvalho, o poeta, o grande poeta, e vinha com Renato de Almeida, um crítico de arte. A primeira noitada coube a Graça Aranha, que fez uma exposição maravilhosa que hoje está nos tratados de literatura mas a plateia que tinha acorrido ao teatro esperava qualquer coisa de espetacular, de diferente. E ele, com a sua cultura, com a sua elegância, sentado na plateia, fez uma exposição brilhantíssima, mas aí empatou. Não houve nenhuma manifestação da plateia, nem da nossa parte. Na segunda, fui eu incumbido de liderar a semana. Então coloquei atrás de mim, em uma sequência de valores, em primeiro lugar Oswaldo de Andrade, o mais audacioso. Segundo, Mário de Andrade. Terceiro, Guilherme de Almeida. Eu dizia, e a mulher? Fora a mulher feitiche, a mulher cocaína, a mulher monomania, l'éternelle madame. Queremos uma Eva ativa, bela, prática, útil, no lar, na rua, dançando tango. E datilografando uma conta corrente, aplaudindo uma noitada futurista e vaiando os tremelicantes e ridículos poetaços de frases inçadas de termos raros como o porco-espinho de Cerdas. Morra a mulher tuberculosa lírica. No acampamento da nossa civilização pragmatista, a mulher é colaboradora inteligente e solerte da batalha diuturna. E voa no aeroplano que reafirma a vitória brasileira de Santos Dumont e cria o mecânico de amanhã que descobrirá o aparelho destinado à conquista dos astros. Depois que saiu Oswaldo, o intrépido que estava lá, veio o Mário. O Mário teve uma hesitação, eu peguei ele pelo braço e digo, Mário, você tem paciência. Aí o Mário ficou valente. Então começou com a maravilhosa dicção dele a recitar os versos da Pauliceia desvairada. Imagina uma Pauliceia desvairada por uma plateia romântica passadista como aquela. Pô, então veio ao máximo a vaia, toda a vaia. E eu ali vim inflexível, querendo acalmar. São Paulo, comoção da minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losango, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegâncias sutis sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, algodoal, São Paulo, comoção da minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Quando chegou no Roland de Carvalho, que tinha vindo com Graça Aranha, Roland, bonito, simpatizado pela plateia, alguém latiu como cachorro lá de cima da plateia, lá de cima. Ele, impávido, disse, meus senhores e minhas senhoras, há um cachorro aqui dentro. Ele não está do nosso lado, está do lado de lá. Isso arrefeceu
tornou pitoresca a semana e houve uma tolerância geral daí por diante. Enfunando os papos saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Depois, na terceira reunião, nós tínhamos organizado uma exposição plástica na plateia. O Mário de Andrade fez uma grande dissertação cultíssima sobre a arte moderna e eu fui lá mostrar para eles. Além das apresentações musicais e das polêmicas conferências no saguão do teatro, estavam expostas obras de autores como o de Cavalcanti, John Grass, Zina Aita, Vicente do Rego Monteiro, entre outros. Efetivamente, eu sou o último da semana de 22. Todos os amigos já se foram, Oswaldo Andrade, Nicolo Canti, Mário Andrade, todos se foram. E eu sou, efetivamente, o último. E Oswaldo me convidou para mandar 8 telas no saguão do teatro. Foi uma semana maravilhosa. Esse movimento foi muito válido, porque depois formou-se grupos de artistas e não se considerava a arte brasileira. Absolutamente tudo. A grande burguesia a Paris comprar quadros medalhados. O resto, o artista não tinha valor nenhum aqui, morria de fome. Eu ia voltar para a Europa, eu não encontrava força para meu trabalho e minha ideia era de voltar. E com a Semana Moderna eu fiquei. O que caracteriza esta realidade que o movimento modernista impôs é a fusão de 3 princípios fundamentais: o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Nada disto representa exatamente uma inovação e de tudo encontramos exemplos na história artística do país. A novidade fundamental imposta pelo movimento foi a conjunção dessas 3 normas num todo orgânico de consciência coletiva. E afinal, o Villa-Lobos, que estava lá dentro, por sinal, ele estava com um defeito no pé e estava de casaca e com chinelo, e todo mundo dizia que se aquilo era vestido futurista. Não era, era apenas ele explicou depois a razão. E ele, com seu gênio, arrebatou. Ele não foi vaiado. E Guilmar Novaes, por solidariedade conosco, veio também dar um concerto lá. Apesar de todas as dissonâncias, não há dúvida que a Semana de Arte Moderna fertilizou o ambiente, ainda que em clima de festa, admitido por seus próprios participantes. Todo este tempo destruidor do movimento modernista foi para nós tempo de festa. Na sequência dos acontecimentos, porém, foi lançada, com aspectos gráficos de origem futurista, devidos a Guilherme de Almeida, a revista mensal Claxon, sob a liderança de Mário de Andrade, que pretendia dar unidade às ideias dispersas e desencontradas da semana. Claxon mostra que o grupo não era nacionalista como hoje se entende essa palavra, e nem patrioteiro como o que escrevia Afonso Celso. Na primeira página do primeiro número, aparece esta frase: Claxon sabe que a humanidade existe, por isso é internacionalista. Em 1924, é a vez de Oswald de Andrade pregar a recorrência aos estímulos autóctones, na linguagem telegráfica própria do autor, no seu Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Contra o gabinetismo, a prática culta da vida. Engenheiros em vez de júris consultos. Perdidos como chineses na genealogia das ideias. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos. Em 1928, o mesmo Oswald surge com o Manifesto Antropófago. Só a antropofagia nos une. Socialmente
economicamente, filosoficamente. Dos ideais antropófagos surgem dois ápices literários brasileiros. O poema Cobra Norato, de Raul Bopp. Eu sou a cobra Norato. Vou me amaziar com a filha da rainha Luzia. E Macunaíma, de Mário de Andrade. Ai, que preguiça. Além dos trabalhos nas artes plásticas de Tarsila do Amaral e Flávio de Carvalho. Eu não fiz parte da semana, mas eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura no ano seguinte. Então, todos quiseram que eu fizesse um quadro, também estou trabalhando também num outro quadro que vou também oferecer. Quem me mandou notícia em Paris da semana foi a Anita Malfatti. E eu tinha uma carta dela contando tudo o que se tinha passado. Mas depois perdi essa carta, não sei onde é que está agora. O movimento da bandeira, conduzido na ocasião por Cassiano Ricardo, por Mota Filho, por mim e por Alfredo Elis, resumiu a parte política da própria bandeira, a qual encontrou a sua confirmação na mensagem que o presidente da República, Getúlio Vargas, mandou à Câmara dos Deputados ao celebrar-se o 30º aniversário da semana. Nessa ocasião, eu, da tribuna, pude ler as palavras da mensagem, que são as seguintes: as forças coletivas que provocaram o movimento revolucionário do modernismo na literatura brasileira, que se iniciou com a Semana de Arte Moderna de 1922, que precipitaram no campo social político a Revolução Vitoriosa de 30. Na verdade, o movimento modernista nas letras e nas artes foi um impulso revolucionário que cresceu, extravasou, como foi o movimento político causador da Revolução de 1930. Mas, na realidade, a Semana de Arte Moderna influiu notavelmente sobre todos os moços, fossem eles da semana ou não fossem da semana. Porque nós não podíamos, evidentemente, ficar parados. E a razão é muito simples: nós éramos moços, e os moços não podem ficar parados. De modo que a influência da arte moderna sobre nós todos foi extraordinária, até sobre o ponto de vista político, porque na realidade o Partido Democrático nasceu no momento como consequência da arte moderna. E eu pertenci ao Partido Democrático desde a sua fundação, ao lado de Sérgio Millet, ao lado de Mário de Andrade e ao lado, até certo ponto, de Oswaldo de Andrade também. De modo que a arte moderna realmente ela teve sobre nós uma profunda influência. Naturalmente, ela deve ter raízes mais profundas do que ser apenas um movimento literário. Ainda há pouco, o meu amigo Ian de Almeida Brago, a quem quero muito bem, escreveu um livro contra a Semana de Arte Moderna. Em realidade, foi divertimentos de clubmen que se aborreciam e de artistas vários, sérios, não há dúvidas, mas atrás dele havia outros que queriam aparecer e que se aproveitaram da oportunidade e deram-lhe um aspecto de o que hoje chamam chanchada, que começou logo com... desandou para
para barulho, escândalo, tudo mais, a tal ponto que a Guiomar Novaes quis se retirar. E deu ainda muito trabalho para que ela continuasse ainda na noite seguinte a tocar piano. Se procura-se destruí-la depois de 55 anos, quer dizer que ela está viva ainda. Então é interessante procurar as razões dessa vivência e o que ela refletiu não só para a parte literária, como também para a parte política do Brasil. No baile da corte, foi o Conde D quem disse para a Dona Bem-vinda que farinha suruí, pinga de Paraty e fumo de Baipendi é comer, beber, pitar e cair.